enfrentando a cultura. Nossos dias como discípulos de Cristo são dias de enfrentamento com a cultura que cada vez mais se afasta do padrão da palavra do Senhor. O chamado está no ar, a convocação está no ar para todo verdadeiro cristão. Tempo de enfrentamento. Nesta manhã, a palavra de Deus chega a você, chega a nós como igreja, de uma forma diferente, em diversos textos. Aliás, nesta manhã, faremos um pouco diferente, algo que vai exigir de você um pouco mais de uma participação mental ativa, uma reflexão mais participativa. No lugar de expormos um texto bíblico, vamos passar por diversos textos, trazendo a nós uma reflexão necessária e oportuna nesta manhã, quando pensamos sobre o estado e a situação da cultura. E então nós vamos ver de início o texto de Romanos capítulo 12, 1 a 2, depois vamos ver Josué 24, 14 a 15, depois João capítulo 6, versos 66 e 68, Mateus 7, 13 e 14, Gálatas 6, 14, João 17, 15 a 16. Vamos passar pelos textos da palavra de Deus e outros nesta manhã, caminhando por diversos textos e buscando uma reflexão bem demonstrativa da nossa luta na cultura atual, não exaustiva. A mensagem não vai exaurir toda a nossa luta, mas vamos pontuar alguns exemplos que certamente nos ajudam a pensar nesse todo. Vamos receber então a palavra de Deus nesta manhã, vamos ouvir a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versos 1 a 2 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo, não do globo terrestre. Mundo sempre no Novo Testamento, então, em termos espirituais, tem a ver com a mentalidade que está na cultura, está na sociedade, uma mentalidade que é distinta, avessa até a pessoa de Deus e a verdade do Evangelho. Então não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Agora vamos ao Velho Testamento, o livro de Josué. O livro de Josué narra a liderança de Josué, que sucede Moisés na liderança do povo de Israel, e ele é que leva o povo de Israel finalmente a entrar na terra prometida, conquistá-la. E depois da obra realizada, Josué convoca o povo, e no fim já então do livro de Josué, há esse momento quando Josué confronta o povo. Eles conquistaram a terra onde habitavam povos pagãos com cultos terríveis, cultos que inclusive envolvia sacrifício de crianças. E então aí está o povo diante da terra e diante da cultura que ali estava antes deles. E o que é que Josué disse para o povo no capítulo 24, a partir do verso 14? Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada, diz o verso 15, servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. E termina dizendo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Para Josué a escolha estava feita, decidido e convicto.
Agora, voltando ao Novo Testamento, aos dias de Jesus Cristo. João capítulo 6, versos 66 até 68. E a narrativa do Evangelho diz que ali se dá o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que se dá nesse capítulo que Jesus havia multiplicado pães, multidões, aos milhares estavam seguindo Jesus. Mas Jesus confronta-os nessa questão de segui-lo apenas por causa do pão, e aí se dá isto, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus então tem uma palavra para aqueles 12 mais próximos dele, vocês também não querem ir embora, me abandonar? E Pedro tem esta resposta, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, ou seja, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Agora no Evangelho de Mateus, capítulo 7, vamos ler parte do chamado Sermão do Monte. E Jesus faz esta colocação nos versos 13 e 14, essa ilustração que coloca muito bem o princípio do desafio que está diante do crente, do discípulo. Verso 13 a 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aí Jesus coloca a coisa de forma muito clara, diante de nós há 2 caminhos e somente 2 e nem mais nenhum. Ou eu estou em um ou estou no outro, não há caminho do meio. A porta é estreita, é larga, ampla, leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho de fé em Gálatas capítulo 6, verso 14. Em Gálatas ele discorre às igrejas da Galácia o evangelho da liberdade em Cristo Jesus, obra plena da graça de Deus. E no final, nas suas colocações finais, ele faz esta afirmativa no verso 14, no capítulo 6. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de me gloriar, a não ser na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Está resolvido. E ainda no Evangelho de João, capítulo 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus está nesse capítulo todo, longa oração de Cristo nas suas últimas horas, antes da sua morte. Uma oração onde ele então ora por nós, ora pelos discípulos daquele primeiro século dos seus dias e por nós também. E o Senhor Jesus intercede por nós dizendo o seguinte a Deus: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Do mundo novamente, sistema, mentalidade, na cultura, na sociedade, que é avessa a Deus, indiferente a Deus, segue os caminhos humanos. E se falam de Deus, é um Deus a serviço dos seus interesses, das suas ideias, das suas conveniências. Jesus então intercede: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça a palavra do Senhor. Antagonismo. Antagonismo. Nós vivemos dias de antagonismo com a cultura. A fé cristã bate de frente com ela e ela com a fé cristã. E o embate é tal que há muitas reações dentro do povo de Deus, inclusive do grande mundo evangélico no Brasil e fora do Brasil. E uma das reações é ceder, é acomodar a cultura, é vender o evangelho, é comprometer o evangelho. Tal é a pressão cultural dos nossos dias. Grande parte do povo de Deus está oficialmente, igrejas oficialmente, se vendendo ou vendendo a verdade do evangelho e da palavra de Deus para se adaptar à cultura. Tal é a pressão e o chamado. Antagonismo. E um antagonismo então crescente. Não um antagonismo estático, parado. Chegou uma medida e parou ali. Não, é crescente. Avança, avança, avança. E avançamos, ou a cultura avança em velocidade alta. Agora mesmo há um debate no ar no nosso país, como também há em outros países. Por exemplo, coisas que nós não imaginaríamos há ao máximo 2 décadas atrás, de forma nenhuma. Se nós podemos tirar a vida de um bebê no útero somente quando são 3 meses de gravidez, ou em qualquer tempo, 8 meses e meio, tira a vida dele, provoca a morte. A vida humana vai sendo reclassificada à medida que a cultura não é mais iluminada pela palavra de Deus. E o que começou lá no passado com um debate por causa de certas questões que diziam, como por exemplo estupro, que realmente é uma questão, e outras questões de saúde, e aí então entrou-se com a ideia do aborto para contornar algumas questões, diziam que era só interesse da saúde da mulher, agora já querem chegar no 9º mês, e não para aí, pode escrever que se avançar, avança mais. No Império Romano, o pátrio poder permitia o pai decidir pela morte de filho nascido já com 1, 2, 3 anos de idade. E os cristãos, inclusive, ficaram conhecidos como aqueles que muitas vezes iam pelas estradas, os arrebaldes, recolhendo crianças descartadas. O antagonismo é crescente. O mal jamais conquista um pedacinho e diz estou satisfeito. Jamais. O diabo jamais vai ficar satisfeito com um passo que ele conquistou. Isto é verdade na cultura e é verdade no coração de todo ser humano. Antagonismo crescente. Mas a tristeza é que esse antagonismo crescente que surge por causa do avançar da cultura, que é um avançar da cultura com uma inclinação decadente. Podemos dizer que a nossa cultura está mais edificante, o ser humano está mais edificado, nós estamos indo para valores mais elevados? Certamente que não. E se nós tivermos a luz da palavra de Deus, aí que vamos dizer que realmente vivemos dias de trevas, grande desenvolvimento tecnológico, mas um declínio espiritual, é uma inclinação decadente que domina a cultura. A chamada mente aberta, a ideia do progressismo, a ideia da pós-modernidade, onde não há uma verdade absoluta, é algo que traz dias de trevas e decadência. E a afirmativa então é esta: não há verdade, portanto há um relativismo. E aí surge uma cultura sem convicção nenhuma, tudo passa e tudo vai, tudo pode avançar para pior. O autor C.S. Lewis escreveu um livro onde ele fala sobre homens sem peito. Homens sem peito, isto é, sem convicção ética e de virtude. Não há convicção, não se luta, não se crê, não se afirma. São governados então pelo quê? Pelos sentimentos, apetites e conveniências. Se serviu aos meus apetites, às minhas conveniências, vai.
E aí que entra mais uma vez o exemplo até do aborto por demanda. O que começou lá atrás, olha, se corre o risco da saúde da mulher, então realmente precisamos fazer o aborto. Agora, por conveniência. 9 meses de gravidez, não me interessa essa criança, tira fora, acaba com ela. Isto apenas é um exemplo, mas não para aí. Isso, na verdade, se aplica em tantos caminhos da vida humana. E surge nesse conjunto, inclusive, uma nova religião evangélica, até com uma dimensão esotérica, de iluminações pessoais. De que forma? Há um sentir, é uma fé evangélica baseada no sentir. Então se torna esse subjetivo, reduz esse individualismo, e a ideia de ir à igreja, a um culto, é para sentir, eu sentir lá dentro alguma coisa. E surge também a ideia da membresia aberta, então, isto é, não há membresia na igreja. Quem vier veio, o que está aqui é o que está aqui. Não há um todo e um cuidado, um discipulado e uma disciplina. Não há uma linha que estabelece aonde a igreja começa e aonde o mundo começa. E há um cruzar aí cinzento do que é igreja, quem é igreja, quem não é igreja. Há uma desconsideração pela pureza do coração e pelo testemunho aprovado. A questão é vir para desfrutar então desse momento aí que eu gosto e que parece que me faz bem. O cristianismo que disputa popularidade é fé em declínio e desvirtuamento, já disse um teólogo. Cristianismo que disputa popularidade é fé em declínio e desvirtuamento. Essa inclinação decadente que está na cultura e começa a afetar também o âmbito da igreja de Jesus Cristo em grande medida, lamentavelmente. Então, são dias quando você, eu, a igreja de Cristo, precisa um discernimento aguçado, um discernimento apurado. É preciso se ter uma mentalidade que faça uma crítica bíblica do que está à nossa volta constantemente. É preciso resistir a esse conceito da mente aberta, que na verdade é um conceito de uma mente que não tem referência nenhuma e está nesta autonomia, rompida com Deus, querendo fazer seus próprios caminhos. Isto leva a uma acomodação e disposição de comprometer a fé. E o grande inimigo é a complacência. Cristãos em igrejas complacentes diante da cultura que caminha para longe de Deus, num antagonismo crescente. Surge a acomodação à cultura e os caminhos errados, e não há reação, e alegremente buscamos o culto à igreja que apenas faz nos sentir bem, não há nenhum posicionamento de resistir-se aos caminhos errados. E há um grande temor dos homens, teme-se aos homens, isto é, teme-se à cultura, ao poder humano que está aí. É preciso um discernimento aguçado, não cair na complacência, na acomodação, não temermos cultura, homens e poder, mas discernirmos biblicamente o que é e o que não é, e separarmos o erro do acerto, trevas de luz, e nos posicionarmos. É hora de antagonismo, porque a cultura está antagônica. E aí então precisamos partir para uma divergência sábia. Divergir da cultura de forma sábia. E então resistirmos, resistência. É preciso resistência, dizer não, não e não. Porque a tentativa é de nos acomodarmos, o chamado é para acomodação e não para resistir. Precisamos divergir. Divergir em todas as áreas onde a cultura se afasta dos princípios do Senhor. Novamente, o pensador C.S. Lewis, conhecido, reconhecido, professor das grandes universidades da Inglaterra, Oxford, Cambridge, escreveu diversos livros, um homem muito inteligente, hábil na escrita. Ele escreveu um livro ficção, imaginação, chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. O diabo treinando o demônio, um auxiliar de como fazer a obra. E neste livro, numa das cartas que ele escreve instrutivas ao seu aprendiz,
o diabo diz ao seu aprendiz, que aliás na versão em português tem o nome de Vermelindo. Então o diabo diz ao Vermelindo: se a vida do cristão se provar próspera, nossa posição será ainda mais forte. A prosperidade amarra o cristão ao mundo. O cristão, sente que está achando o seu lugar no mundo, quando na realidade é o mundo que está achando o seu lugar no cristão. E o diabo continua. Seu círculo, o círculo do crente, círculo crescente de conhecidos, e o seu senso de importância, constrói no cristão um sentimento de realmente estar em casa no ambiente mundano. É isso que nós queremos ver no cristão, diz o diabo para o seu aprendiz. O cristão sente que está achando o seu lugar no mundo, quando na realidade é o mundo que está achando o seu lugar nele. Antagonismo crescente, esta divergência sábia é necessária, o discernimento aguçado, é hora de resistir. E nós podemos pensar ilustrativamente nesta manhã, em algumas facetas, alguns aspectos que estão palpitando por aí. Podemos começar por algo que é fundamental, a questão do sexo e do gênero, a identidade do ser humano. O mundo está mexendo nisto, mexendo nessa base, e de forma tremenda e rápida. Por que isso é crucial? Porque nós estamos falando do fundamento da criação humana, da humanidade. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E há um fundamento que vai dar lá no gênero, na identidade sexual, e depois a procriação e o casamento. E então, o ser humano busca autonomia, pensando que está achando liberdade, na verdade é uma forma de escravidão na sua autonomia, ele está entregue a si mesmo. Autonomia de Deus. Não vou me submeter à forma que Deus fez da criação, e que é inclusive constatado de forma coerente com a realidade. Diz Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Homem e mulher os criou. E quando nós olhamos e fazemos nossa observação empírica, constatamos que o que a palavra de Deus fala, o que encontramos na realidade, vão juntos. Mas o mundo diz: não, autonomia, autonomia, não aceitamos definição dada por Deus. Deus não vai nos dar a definição de quem nós somos. Autonomia. E aí encontra liberdade? Certamente que não. Certamente que não. Encontra algo muito difícil. Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma. A igreja em Roma nesses dias não era a igreja do catolicismo da capital romana. A igreja naquela grande cidade pagã da época, Roma, a igreja era um grupo minoritário, reunido em casas. E Paulo então escreve a esses que estão inseridos naquela cultura tão avessa à palavra de Deus, tão antagonista à palavra de Deus. E Paulo diz, falando da cultura ali: até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano
e malícia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo também escreve, versos 3 e 4: entre vocês não deve haver nem sequer a menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, isto é, para os crentes, os discípulos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Projeto da cultura que busca autonomia, mexer na base da criação de Deus, deste ser que é criado à imagem e semelhança de Deus. E aí está o antagonismo, a cultura na contramão com a palavra de Deus. E é hora de fazermos algumas perguntas, e a reflexão cabe a cada um de nós. A palavra de Deus é quem define o ser humano e gênero ou não? Quem é que define? É a universidade? São os artistas? São os sociólogos? São psicólogos? Quem é que define? Deus criou homem e mulher ou não criou homem e mulher? A definição de gênero e sexo. Deus estabeleceu o matrimônio ou o matrimônio é uma invenção humana? É uma criação humana, segundo explicações sociológicas. O sexo é privilégio do compromisso matrimonial ou ele é algo banal em que o ser humano pode usar de forma que ele trate a si e o outro como algo insignificante, apenas para conveniência? Pornografia não é uma afronta à criação de Deus. Pornografia não é uma afronta à criação de Deus, não banaliza e vai contrário então àquilo que Deus criou e à sublimidade da sua criação. Transforma o ser humano em lixo. Pornografia não é uma afronta à criação de Deus. Quanta destruição causa a pornografia? Quanta destruição não causa a pornografia? O que acontece nos bastidores da pornografia? O mundo lá que produz isso. Que tipo de mundo é aquele? O que as pessoas viram naquele mundo? O que elas se tornam naquele mundo? Até a escravidão sexual acontece lá. Talvez alguém argumentaria, mas tal mulher, por exemplo, se torna uma artista da pornografia e ela ganha muito dinheiro. Nada mais terrível do que, mesmo que seja por um alto preço, vender a alma ao diabo. Quais são as consequências no ser humano e na vida humana? E consequências que essa pessoa ganhando muito dinheiro vai causar em tantos outros, inclusive em famílias e lares. Pornografia não é um vício terrível? Será que nós temos consciência que pornografia se torna um vício tão poderoso quanto cocaína, por exemplo? Pessoas e pessoas viciadas em pornografia. O que devo fazer com o telefone se sou tentado e cedo e caio, talvez estou viciado com a pornografia, o que fazer com o meu telefone? Bem, eu vejo dois caminhos. Ou você vence ou joga o telefone fora. Tristemente, no mundo evangélico, muitos pastores estão caindo por causa da pornografia, no acesso ao computador e telefone. Estão tombando. Grande dano na igreja e na vida deles. Pastores, meu irmão, minha irmã, se pastores caem, o que dizer dos nossos jovens e adolescentes? O que dizer? Conseguem eles administrar isso aí? Está aqui, meu filho. Olha, cuidadinho aí e tal. Cuidadinho. Quando há tubarões navegando naquele negócio. Há algumas reações interessantes fora da igreja.
algumas reações fora da igreja. Há um movimento que começou há pouco tempo, chamado Movimento Desconecta. Numa escola particular, houve um pacto entre os pais que celulares seriam dados para as crianças somente aos 14 anos e rede social somente aos 16. Fizeram esse pacto. E muitas outras escolas copiaram. Há um livro que vai ser publicado em português logo mais neste ano, escrito pelo psicólogo especialista na área, Jonathan Haidt, e o título do livro é Geração Ansiosa. E ele fala do que o celular está causando, danificando a capacidade de aprendizado, concentração, trazendo o vício da mídia, vício da mídia, ansiedade nos adolescentes, nos jovens, provocando muita ansiedade, depressão, e também em adultos, além de jovens, automutilação, suicídio, instigado pela mídia no celular, além do conteúdo impróprio, pornografia, etc. E destrói e acaba com a sexualidade saudável no jovem, ele vai ter problemas o resto da vida, talvez. O uso de drogas. O uso de drogas cresceu 26% na década passada. Cresce. Estudar droga é ilegal, para não falar da droga legal. O Centro de Informações sobre Saúde do Álcool, não esqueçamos que o álcool é uma droga, publicou o seu parecer sobre 2023, chamado Álcool e Saúde dos Brasileiros, Panorama 2023. 27% dos brasileiros têm consumo moderado de álcool e 17% consomem abusivamente. Mas 75% dos consumidores abusivos acreditam que não são abusivos, são moderados. Realmente é sempre difícil convencer um bêbado que ele está bêbado. Por isso que eu acho engraçado essa campanha, se beber não dirija. Você já falou para um bêbado não dirigir porque ele está bêbado? Vai perder seu tempo. O álcool, um dano social, dizem os especialistas, interessante novamente, fora da igreja. Fora da igreja. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. A liberdade em Cristo, coisa tremenda. Fora do legalismo que os judeus viviam no Velho Testamento. Há duas possibilidades. Proibir tudo, legalismo, e a outra possibilidade é liberar tudo. O Evangelho vem com o caminho do meio, quando nós pensamos em comida e bebida em particular, que é um caminho muito mais difícil de ser administrado e pede de nós muita sabedoria e disciplina. É muito fácil viver no legalismo. Pronto, não faz, está proibido, acabou. Eu cresci num tempo dentro da igreja evangélica, anos 60, até anos 70, onde, por exemplo, o crente não tocava no álcool. Não. Deixe-me dizer que foi até mais fácil viver aquilo, e deixe-me dizer até que para mim foi muito bom. Não me fez falta nenhuma. Não me fez falta nenhuma. A não ser que você note que alguma coisa minha está prejudicada porque eu não bebi quando era jovem. Talvez você pode me dizer isso, eu não estou vendo. Mas não me fez falta. Caminho mais fácil, claro. Mas não é necessariamente o caminho do Evangelho. Então, o crente é aquele liberado agora em Cristo? Não também. Não usem a liberdade em Cristo para dar ocasião à vontade da carne. Há um caminho de sabedoria que encontramos em Cristo. Em Marcos capítulo 14, versos 24 e 25, nós temos Jesus Cristo instituindo a ceia do Senhor. E ele lhes disse, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Na ceia do Senhor,
como era costume na época, o vinho foi usado. E provavelmente até diluído em água, como era muito costume para uso no dia a dia, inclusive por questão de purificar a água. Em 1 Timóteo 5,23, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, o pastor, seu discípulo, treinado por ele, o pastor Timóteo. Ele diz para Timóteo: não continue a beber somente água, mas tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, até com um fim terapêutico aqui, na visão de Paulo. Em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo escreve à igreja na cidade de Corinto, na Grécia, o seguinte, falando sobre alimentos, tanto sólidos como líquidos, e a bebida: tudo me é permitido, liberdade em Cristo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Liberdade em Cristo, não ser dominado por nada. Em Efésios capítulo 5, escrevendo à igreja em Éfeso, na região da Turquia hoje, capítulo 5, verso 18, ele vai dizer: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem ou à devassidão. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas, ao contrário, embriaguem-se com o quê? Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ainda a igreja em Roma, em Romanos, no capítulo 14, verso 20, ele diz: todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve ao meu irmão a cair. Ainda escrevendo a Timóteo, na primeira carta, 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2 a 13, ele diz: é necessário, pois, que o episcopo seja irrepreensível. Episcopo é o que nós chamamos de pastores e conselheiros da nossa igreja hoje. Era o corpo de liderança espiritual da igreja naqueles dias. É necessário, pois, que o episcopo seja irrepreensível. Não, entre as coisas que ele vai dizer está esta: não deve ser apegado ao vinho. Não deve ser apegado ao vinho. Por último, ainda neste trecho, Provérbios, o livro da sabedoria, Provérbios. Provérbios, alguns leem Provérbios pensando que são leis ali. Não são leis, são provérbios. São provérbios, são colocações práticas da experiência de vida, com as suas possíveis consequências, são reflexões sobre o caminho a se abraçar e as suas consequências. Em Provérbios capítulo 23, a partir do verso 29, ele diz o texto: de quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Grande desafio de administrar a nossa liberdade em Cristo. Eu, de forma nenhuma, voltaria ao legalismo no qual eu cresci. Mas, meus irmãos, também seria muito triste se a igreja pensasse que liberdade em Cristo significa libertinagem. É um caminho de sabedoria, difícil de trilhar, difícil de trilhar. E sem legalismo, por iniciativa própria, até a abstinência total é um caminho, é uma opção sábia também. Mas seja qual for o caminho que cada um de nós seguir, ouça a palavra de Deus no seu todo. Ouça a palavra de Deus no seu todo. Eu, trabalhando com a igreja na minha juventude, depois do pastorado, vi tantas vezes o efeito, não somente de drogas ilegais, mas do álcool, como eu vi tanto sofrimento,
tanta desgraça dentro de casas e na vida das pessoas. É uma arma tremenda, como diz Provérbios, é uma serpente. Cuidado, cuidado. O apóstolo Paulo diz sobre fazer o outro cair. Talvez você vai bem, cuidado para você não indicar um caminho para um outro que é fraco. Cuidado com as crianças, cuidado com o adolescente. Se você está mostrando um caminho que eles não conseguem administrar, é muito cuidado necessário. Participei de 2 conexões nesse mês. E numa delas, na hora de compartilhar ali as necessidades e pedidos de oração, espontaneamente todo mundo começou a falar, e 3 famílias manifestaram um pedido de oração por causa do drama do álcool nas suas casas, na sua parentela. Isso numa roda ali pequena, dentro de uma casa, numa sala. A bebida alcoólica é legítima para o crente ou não? Eu, pela palavra de Deus, não posso dizer que é ilegítima. Mas é só isto? É a única pergunta para um crente sábio que vive na liberdade de Cristo, ou ele trabalha pela sabedoria maior? Quanto de bebida passa o limite de bom senso para o cristão? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Sabe, quando não necessariamente demonstra estar totalmente embriagado, mas quando já começa a falar meio alto, já foi num lugar assim? A risada começa a sair fora da proporção que deveria ser. Quanto de bebida passa o limite do bom senso para o cristão? Pergunta difícil. Quanto de bebida altera a pessoa? Para dirigir, a lei é rigorosíssima. Diz que a alteração vem com quantidades mínimas. A bebida é uma desgraça para a sociedade ou não? Isso são coisas que caem com peso para o crente. O que ela está fazendo nas casas, nos seus parentes? Quais são as muitas enfermidades na sociedade causadas pelo álcool? De todo tipo, todo tipo. Quantas mortes? No Brasil, me parece que por ano está na base, no trânsito, 10.000 mortes por ano por causa do álcool. Quantas famílias desgraçadas, crianças vivendo o terror dentro de casa, porque o pai bebe, mãe bebe. Crianças que crescem traumatizadas, marcadas pela bebida. A bebida escandaliza. É interessante, a sociedade, eu disse que ela está mais e mais longe da palavra de Deus. E bebida está em alta. E se fala muito. E dizer que bebeu todas na sexta-feira, no sábado, marca ponto. É bonito. Mas a própria sociedade também recrimina, ela é incoerente. A bebida escandaliza. Quando a sociedade vê um crente alterado pela bebida, o que ela diz? O que ela diz? Usa para acusar e derrubar a fé. Há rodas e ambientes onde a bebida tem conotação maligna ou não? Se eu beber naquela roda, que conotação tem? Qual é a conotação? Como o exemplo de bebida impacta o jovem em formação? Ainda com a sua mente em formação. Como que o meu exemplo de beber impacta o jovem? Essa é uma coisa que eu penso muito em mim, enquanto pastor. Tipo de influência. É impossível desfrutar de um jantar sem bebida. Toma cuidado quando isso vira uma regra. Tem que ter, senão não é. É mesmo? Será que não avançou para um outro degrau? A bebida é no coração, na cabeça? É impossível desfrutar de um jantar sem bebida. Como começa o vício? O sujeito dependente do álcool,
dominado pelo álcool, seja num caso extremo ou mais moderado, ele começou bebendo uma garrafa inteira? Ou começou com alguma coisa? Provérbios diz que é uma serpente que pode morder. O crente tem que lembrar disto. Por que postar fotos com bebida na mão? Crentes fazem isso. Por quê? Qual é o ponto que se quer marcar? O que é que está? O que transmite? Que ideia? Que conceito? Na mídia social, crente. De onde vem essa ideia? Qual é a mensagem? Que imagem fica? Se você me vê numa mídia social, não procura que você não vai achar. Eu não estou lá. Mas se você me visse sentado lá, você pensaria. Nós vivemos na era das baladas, das festas. E como tem festas e festivais? É uma atrás da outra agora. Há tantas para se ir. É interessante o que Paulo fala em 1 Coríntios 5,8, pensando em baladas e festivais, falando da atitude para com a ceia do Senhor, o que ele chama de festa ou festival, e na verdade, a ceia do Senhor é um grande festival, uma celebração. 1 Coríntios, na igreja de Coríntios, capítulo 5, verso 8, ele diz: celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento e pães da sinceridade e da verdade. Ele fala de coisas físicas para falar de coisas espirituais. A atitude nossa na celebração da ceia como um festival, então sem o mal presente. E isso aqui não se aplica a todo tipo de festival que deve haver na nossa vida, eu creio que sim. Celebrarmos sem maldade e perversidade, mas celebrarmos com pão sem fermento, este pão que não é fermentado, o mal fermentado em nós. Mas pães, não é de sinceridade, isto é, nossa celebração seja com atitude de sinceridade e da verdade. Em Lucas capítulo 15, Jesus conta a grande parábola do filho pródigo. Tremenda história, mas é interessante, ele reflete a cultura dos seus dias. E o filho pródigo retornou a casa, se arrependeu. Filho rebelde, antagonista ao pai. É símbolo do ser humano voltando-se para Deus na história. É uma metáfora do ser humano se voltando para Deus. O filho volta a casa, miserável, pobre, perdeu tudo. E o pai o recebe. Deus nos recebendo em Cristo, o pai o recebe. Mas Jesus vai, na sua ilustração, narrar assim: mas o pai disse aos seus servos, quando o filho pródigo chega de volta, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, enquanto isso o irmão mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E o servo lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Grande festa aconteceu. Mas a grande festa daqueles que não estão mortos, mas vivos em Cristo, certamente uma festa diferenciada. Havia música, havia dança e churrasco aconteceu, mas de uma forma diferente. A liberdade do crente de festejar. Como? Com legalismo, com libertinagem? Não. Há um outro caminho. Deve festejar? Sim. Cabe festejar? Sim. Há momentos que cabe. Como festejar é outra história. Podemos pensar nas festas, primeira do Brasil, qual é o maior festival? Carnaval. É recomendável para o crente o carnaval ou não?
Alguém disse, eu gosto de ir porque eu gosto do colorido. Você consegue distinguir o colorido de tudo mais? Diz que consegue. Me parece que não há como escapar de uma conotação ruim. Por isso nossa igreja se opõe ao carnaval. E o estrago que o carnaval causa ao nosso país, à nossa sociedade. Festas universitárias. Nós não sabemos se os jovens hoje em dia estão na universidade para estudar ou para fazer festa mais. São tantas. Pequenas, começam na quinta-feira já, a bebedeira. E também as das agremiações, etc. A festa universitária é recomendável para o universitário crente, onde o baseado corre solto, para falar o mínimo. Bragança. Bragança tem a festa do peão, posto de monta. Altera a cidade por alguns dias. Me impressiona isso. Como altera a cidade por alguns dias. Desde que eu cheguei em Bragança, tomei noção dessa questão, desse fenômeno bragantino. Era pequeno e cresceu muito. A festa do peão é recomendável? É uma questão que cada crente precisa perguntar. No passado já lidei tantas vezes com essa questão no âmbito da nossa igreja. Jovens, pais em conflito. E sem dizer nomes, deixo dizer aqui para vocês algo interessante. E se alguém estiver aqui que participou de um momento assim, ninguém vai saber, fica tranquilo. Mas temos casos de pais que me deram um trabalho lá atrás, na adolescência, porque queriam posto de monta, os pais não deixavam, etc. E hoje estão casados e estão brigando com os seus filhos, porque os seus filhos querem ir lá. A roda gira. Sim ou não? Nós temos a liberdade em Cristo. Precisamos refletir profundamente. Como que a sociedade vê a festa do peão em Bragança? Como? Se você perguntar para a pessoa não crente, qual a sua opinião da festa do peão? Deixe-me dizer que há uma porção de admiração, mas também vão eles mesmos, que não pertencem a Cristo, falar de conotações difíceis em relação àquela festa. Eu já ouvi muitas vezes. O crente precisa pesar muito mais, não é um simples sim e não. Quanto há de pernicioso naquela festa e quanto há de aprovável? A coisa aprovável, assim, alguém disse, eu gosto de ir lá para ver lá os animaizinhos que tem lá. Eu gosto de ir para levar meu filho no parquinho. Realmente, há coisas aprováveis. Mas quanto de pernicioso? Qual a conotação? Qual que domina mais? O que vai grudar mais em mim? Com o que eu estarei cooperando? Com isso ou com aquilo? A pergunta é mais complexa, a questão é mais complexa. Convém participar de alguma forma ou não? Que nós não sejamos leves e levianos nas nossas decisões, mas que elas venham de reflexões profundas, seja o sim, seja o não, de forma muito consciente. Os jovens conseguem lidar com essa festa se eles forem lá? Conseguem? Conseguem lidar do ponto de vista cristão com aquela festa? Que impressão causa sobre a minha pessoa se eu for e participar? Nossa sociedade é marcada pela corrupção, nós sabemos disso. Na era de governo, sim, mas fora do governo, na sociedade civil, também. Pergunta para nós, a honestidade está em alta na sociedade ou está em baixa? A sociedade se torna mais honesta ou menos honesta? Há situações que, por um acaso, na minha vida como crente, a desonestidade é justificada. O mundo justifica a desonestidade, a nossa cultura se justifica. Aquele que faz o discurso moralista, depois é aquele que também faz os trambiques. Corrupção, eu devo me contaminar com isto ou não? Nós tínhamos um irmão da igreja que muitos anos atrás prestava serviço para a empresa. Ele tinha um negócio de manutenção e máquinas, e então empresas grandes contratavam o serviço dele. Então um intermediário de uma empresa com a qual ele tinha um contrato trazia os equipamentos, e sempre era feito um cabalacho ali.
para ele ganhar um pouco e o representante também ganhar, mesmo porque para o representante não levar o serviço para outro e trazer para ele, porque o representante, não é? Você incha lá a nota, aquelas coisas todas. Um dia esta pessoa se converteu, se tornou membro da nossa igreja. E aí ele lembrou que esse camarada com que ele fazia os cabalachos para desviar dinheiro da empresa para o bolso dele, que esse camarada disse para ele uma vez que era crente. Então, quando chegou o dia que esse sujeito veio mais uma vez trazer uma máquina, esse irmão agora, esse convertido agora, membro da nossa igreja, disse para ele: eu me converti também. E o outro disse: oh, que bom, que bênção e tal. Aí chegou a hora do acerto. Esse irmão disse: olha, não dá para fazer aquilo lá. Eu agora, como crente, não posso fazer mais. O tal crente que trazia as máquinas e fazia o rolo, ao ouvir isso do irmão convertido, disse para ele: você está confundindo as coisas. Não confunda as coisas. Uma dicotomia na vida. Corrupção. Cresce em nosso meio. Isso é sinal dos tempos também. O jogo de azar, a jogatina. Me impressiona, assistindo um jogo de futebol, a quantidade de empresas que aportou em nosso país oferecendo apostas. E esta é fácil, é um clique no telefone, e lá se foi o dinheiro. Tchau. Ah, mas tem o bônus. A quantidade de empresas que aportou em nosso país, oferecida para o peixe tolo, que não sabe que tem um anzol por detrás. É isto. Provérbios 12:11 diz, Provérbios 12:11, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 13:11. O dinheiro ganha com desonestidade diminuirá, mas o que ajunta pouco, aos poucos terá cada vez mais. O caminho da riqueza da palavra de Deus é do trabalho honesto, consistente, onde se ajunta solidamente aos poucos, e não os atalhos ilusórios e que corrompe, que estão à nossa volta. Ah, mas trabalhar vem muito devagar, é aos poucos, diz Provérbios, aos poucos. Mas eu vi na televisão lá, que é de repente, é esse que eu quero de repente, mordeu a minhoca. Efésios, o apóstolo Paulo ainda escrevendo a Efésios, capítulo 4, verso 28, o que furtava, não furte mais. Antes do que, então, faz o que você não vai furtar? Trabalhe, mas como? Fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Enfim, trabalhe fazendo algo útil com as mãos. A sua atividade está fazendo algo útil com as mãos, ou você está agindo da especulação e exploração do outro, jogo de azar, por exemplo? O jogo de azar, a jogatina, a loteria, o jogo de azar, produz riqueza através de um bem útil. Mesmo investimento em bolsas de valores, que tem muito de especulativo, ainda é um investimento em produção, reverter em benefícios para a sociedade. Mas o jogo e a loteria não, é zero. É sábio e realista a probabilidade de ganhar? É só ler os especialistas e a matemática. É só ler. Você que acha que vai ganhar, leia. Qual é a probabilidade de se ganhar na loteria? Considerando a porcentagem da probabilidade de se ganhar, não é tola a esperança de ganhar no jogo.
Não é ser descuidado com o que Deus lhe concedeu, você pegar o que Deus lhe concedeu e jogar nisso aí. Lembre-se que tudo que eu tenho é do Senhor, vem dEle. Posso eu agir dessa forma com o dinheiro que vem às minhas mãos? O jogo, a loteria, não é expropriação do dinheiro alheio, isto é, tirar o dinheiro do outro em troca de nada. Posso eu fazer? Mas ele quis. Mas eu respondi em Deus por mim. Posso eu fazer isso com o dinheiro dele? Se ele agiu com tolice e colocou o dinheiro, agora eu vou ganhar, vou pegar dele para mim, em troca de nada. O jogo é uma tentativa de alcançar riqueza pelo meio espúrio. E aliás, a estatística, os estudos mostram que esse dinheiro espúrio, do jeito que vem, vai, mesmo em fortunas. O jogo e a loteria é viciante ou não? O jogo e a loteria são um mal social, está causando misérias. Li um artigo essa semana, empresas estão começando a sentir o problema. É um tal de empregado vir pedir 13º adiantado e outras coisas, não porque tem uma enfermidade, não, porque o dinheiro foi embora no jogo, estão devendo. E vão lá sugar os últimos tostões, são consumidos por isso. E quando eu participo, estou estimulando esse tipo de coisa. Quantas casas e famílias não estão sofrendo? Pessoas que perdem tudo. Devo eu participar dessa miséria? Destrói vidas, destrói famílias. É recomendável o crente jogar na loteria, no jogo do azar? Lembre-se que a probabilidade de ganhar não aumenta, dizem os especialistas, com a frequência que se joga. É mínimo, não altera nada praticamente. O jogo, a loteria e o cassino, li de um advogado de Las Vegas, especializado em defender pessoas danificadas pelo jogo lá. O que ele falou? O jogo é feito, a loteria é feita para a empresa ganhar, não é para você ganhar, não. Não se esqueça disso. Você é só um peão sendo usado. O lucro é para eles. Eles sim ganham. E ganham toda vez nas apostas. Eles não perdem nunca. E o grande perigo, se ganhou uma vez, por menor que seja a quantidade, a probabilidade de ganhar outra vez é zero. Mas o fato de ter ganhado uma vez um pouquinho, causa dependência e escraviza. Mais um pouquinho vou ganhar mais então. Mais um pouquinho vou ganhar mais. Quantas pessoas hoje no buraco por causa da jogatina e da loteria. Um inferno que chegou em nós. Um antagonismo da sociedade cada vez mais longe de Deus. Mas o crente precisa olhar também sua conversa, seu palavreado. Nós vivemos num tempo que me faz lembrar o tempo que Isaías viveu. Você lembra-se do profeta Isaías? No capítulo 6, no Velho Testamento, o profeta Isaías tem aquele momento quando ele recebe o chamado de Deus e ele tem uma visão da presença de Deus no templo. Tremenda passagem no capítulo 6 de Isaías. Mas quando se manifesta a glória de Deus, e aí então Isaías tem um contraponto, uma contraposição para ver quem ele é, diante da santidade de Deus, porque os serafins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus realmente puro, santo. E aí Isaías viu-se diante de um espelho da perfeição e viu quem ele era. O que ele gritou naquele momento? Ai de mim, coitado de mim, miserável sou eu. Por quê? O que ele diz? Porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Terrível. A gente tem que aturar aí, sabe,
Quem não conhece a pureza, está na sujeira e não percebe. Mas se você está em Cristo, seu ouvido dói. Está numa conversa normal, você tem que ouvir a versão chula do quê? Espero que você não fique chocado, porque isso está aí. E tem crente fazendo isso e falando isso. Você está no meio da conversa, lá vem a expressão chula do quê? De fezes. Então, correspondente, chamado palavrão, né? Pênis. Tem, sai toda hora. Entre homens, então, é toda hora. No jogo de futebol, toda hora. Prostituta, na sua versão encurtada, etc. Anos. Coloca no meio da conversa. E vira sinal de interjeição, vira ponto, vira vírgula. É hora de fazer um ponto, põe um negócio desse. É hora de fazer uma interjeição, põe um negócio desse. Para falar, e a outros. Efésios capítulo 4, versos 29 a 30, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Certamente ele está falando aqui até de conceitos, mas se aplica certamente ao chamado palavrão, palavreado baixo, vulgar, porque a edificação nele certamente que não edificamos ninguém. Nós rebaixamos descemos a nossa conversa para um nível torpe. Palavreado. Igreja e membros desfigurados nos nossos dias, porque são dias de conveniência, são dias quando a fé foi confundida com produto de supermercado, de shopping center. É uma questão de aquilo que me atrai, me interessa. Houve um falecido teólogo chamado A.W. Tozer, escreveu diversos livros, tem em português livros dele, vale a pena ler os livros dele. Há um livro nele chamado Cultura. Ele vai dizer o seguinte: a igreja hoje está cheia de um tipo de crente frouxo, que precisa ser alimentado com uma dose de divertimento religioso inofensivo para que eles se mantenham interessados na igreja. Leu muito bem o nosso tempo. O compromisso com a igreja é o mesmo compromisso que nós temos com o lazer. Nós vamos para cá hoje, vamos para a igreja? Para cá. Tem o mesmo peso na minha vida. Há um lugar para nós desfrutarmos do lazer, certamente que sim, há momentos para isso, sim. Mas eu estou falando quando a igreja, o lazer é colocado constantemente no mesmo peso na minha vida. E a igreja pode ser descartada com muita facilidade, constantemente. Minha presença na igreja pode ser dispensada sem maiores considerações. Eu quero o culto marqueteiro, o culto de entretenimento, o culto sentimentalista, o culto humanista voltado para mim, voltado para o ser humano. Ou será que busco um culto que acho interessante, ou um culto que me remete à palavra de Deus e ao Evangelho? Busco o culto que me edifica na palavra do Evangelho? Ou o culto que é interessante? O culto que eu busco é digno do Senhor, no que acontece naquele culto, transformado em palco? Antagonismo crescente. Nós vivemos dias que eu e você precisamos atentar e notar a hora, e termos o pensamento crítico, discernirmos, e precisamos resistir. Citei apenas algumas facetas. Não estamos criando um novo legalismo, que o crente não faz isso naquilo que o pastor aqui citou. Não. Apenas exemplos aqui, de alguns ícones que estão muito presentes, mas há muito mais. A cultura, ela tem essa inclinação decadente. Vamos nós descer a ladeira junto com a cultura, ou vamos nos edificar no Senhor? Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do maligno. Que o Senhor possa nos livrar do maligno, livrar nossas casas, nossos jovens e os adultos.
Vamos orar? Coloque-se em pé.